Olá, me chamo Ângelo Fabiane da Silva, estou cursando Engenharia Mecânica na Universidade Positivo e irei fazer um experimento para minha aula de projetos de trocadores de calor. O experimento consiste em usar uma vela de decoração para esquentar uma superfície metálica e medi-la usando um termômetro infravermelho a fim de verificar a condução de calor nessa superfície. Os itens usados nesse experimento serão uma serra circular de corte de madeira feita de metal duro temperado. Pode ver que nesse lado ela está dividida em seções para melhor medição da temperatura no experimento, para ver como o calor se conduz nessas áreas e ter uma melhor precisão dos dados coletados nesse experimento. Também usaremos a vela, essa pequena vela que será acesa e fornecerá o calor necessário para esquentar a superfície metálica. Além disso, usarei esses 4 pregadores para servir de base para colocar a superfície metálica acima da vela para o experimento fluir melhor. O termômetro infravermelho irei mostrar apenas no experimento. Partindo agora para o experimento prático, temos o termômetro, que era o item que faltava, uma caixa de fósforo para acender as velas, peguei mais 2 para o caso de uma só não dar certo, e um caderno onde será anotado as temperaturas de cada uma das seções a fim de medir a distribuição de calor pela serra circular. Irei preparar o experimento, ajeitar, acender a vela e, em seguida, irei mostrar o experimento sendo realizado. Bom, aqui está o experimento montado. A vela ainda não está acesa, pois irei medir com o termômetro a temperatura ambiente da serra. Bom, com o termômetro, podemos ver que a serra está uniformemente esquentada em 15 graus, que é a temperatura ambiente do dia de hoje. Todas as seções estão em aproximadamente 15 graus, quase 16. Agora irei acender a vela e irei monitorar o aquecimento da serra. Vela acesa, agora é só esperar a condução de calor fazer efeito. Bom, podemos ver que a vela ela já está a uma temperatura de 26 graus aproximadamente. E a placa, a serra, ela já esquentou um pouco. 21 graus, 23, 24, 24, 20, 21. Pois é. Nessa região mais distante da vela, ainda está praticamente a mesma temperatura, 1 grau maior só, 16,4 graus. Medindo a vela novamente, temos que passar a 27 graus. Temos que as áreas mais perto dela já esquentaram para cerca de 25 graus, 22. graus. Claro que, por haver esse círculo no meio onde serve para encaixar ela na máquina de serra, claro que haverá uma má condução, por assim dizer, pois é uma seção vazada. Então, não teria o mesmo efeito caso esse furo não fosse preenchido, por exemplo. Ó, já esquentou a ponto de 38 graus. E nas regiões mais afastadas, 18. Lembrando que a temperatura começou em 15 graus aproximadamente. Nessas regiões mais afastadas da chama, realmente não esquentou muito ainda. Porém, nessa parte mais perto, já chegou a 30 graus, 35, 37, 33, com uma máxima ali de 43, marcada pelo termômetro.
Pode ver que a chama cresceu bem perto da seção vazada da serra. (23 graus). (25) nas partes mais perto das chamas, da chama. Na parte mais afastada, 20 graus ainda. Perceba que na parte mais afastada realmente o calor parece não ter chego ainda. Porém está sendo propagado, claro, porém numa velocidade muito menor, pois está mais afastado da chama. Parece que chegamos à nossa temperatura máxima, que é de aproximadamente 24 graus. As últimas medições não mostram temperaturas mais altas do que isso, até porque essa vela não é muito grande e por isso não fornece muito calor. Olhando a temperatura da vela em si novamente, temos cerca de 40 graus, 49 na chama diretamente. (30 graus). (24). Perceba que, mesmo dentre essas seções, há partes dela onde serão mais quentes. Por exemplo, nessa parte daqui, onde estou mirando com o termômetro, está a cerca de 42 graus. Porém, nessa parte mais aqui do canto, vamos ver, 24 graus. Isso significa que mesmo dentre essas seções, o calor não se propaga uniformemente dentro delas. O calor sempre vai se propagar da mais perto da chama até aqui. Isso mostra que mesmo nessas seções, o calor se propaga de maneira diferente. Já estamos a cerca de 6 minutos com o experimento. Vamos medir novamente. (53 graus nessa parte). (31 nessa). Apenas 25, 27 nessa daqui. (33 nessa). Nas partes mais afastadas, 29. Também 29. 29. Provavelmente todas as seções mais afastadas da vela agora serão 29 graus. Estarão a 29 graus. 26. Agora medindo novamente perto da chama. 39. 27. 30.
30 também. Aparentemente a temperatura já se estabilizou na serra. Você vê que essas temperaturas aqui, nessas seções mais perto da chama, não parecem ultrapassar dos 30 graus. E essas mais afastadas, elas não parecem passar dos 29, como foi mostrado nessa última medição. A temperatura agora já deve estar estabilizada, então faremos uma última medição e iremos anotar os valores dessa última medição no caderno. – 41 graus nessa seção. – 38,8 nesta outra. – 30,2. – 30,8. Agora nas seções mais afastadas da chama. 25,3. 24,3. 26. 28. 28. Olha só, nessa seção daqui marcou-se 32,6 graus. Por enquanto, é a seção mais longe da chama que mais esquentou. Veremos as outras. 30,9. 28,2. Faltou essa pequena parte. 29,3. 23,4. 22,6. 29,2. 29,6. Apenas mais uma medição para ver se as temperaturas aumentaram muito. 42. 30,5. 33. 38,2. Elas não aumentaram muito em relação a essa medição. Isso significa que essa temperatura ela já estabilizou. Aparentemente esse é o máximo de calor que a vela consegue transferir para a serra e para as suas seções mais afastadas dela. Bom, experimento concluído, a vela já apagada, a serra já esfriada. Temos os seguintes resultados. Perceba que
Mesmo a serra sendo circular, o calor não se distribuiu uniformemente para toda a serra. Veja, aqui ó, no quarto quadrante da serra, o calor ele se espalhou mais, ele foi conduzido mais para esse lugar. Em seguida foi mais conduzido para o terceiro quadrante, para o segundo e para o primeiro. Isso pode ser várias coisas, pode ser, por exemplo, a efeito do desgaste dessa serra, porque não é uma serra, um disco de serra novo, pode-se ver pelos dentes da serra que ela já está bem gasta. Então, provavelmente pelas vezes em que foi usada, talvez esse lado se desgastou mais do que esses de cima, né? Esse lado de baixo, o lado de cima. Pode ser também do processo de fabricação da serra, onde mais da parte metálica foi acumulada nessa parte inferior, onde o metal, onde é mais condutor de calor, e na parte de cima, mais carbono, talvez, que é um ametal que não conduz tanto calor. Então pode ter ficado meio desigual essa distribuição dos materiais no processo de fabricação desse disco de serra. Você vê aqui pelos quadrantes, né? Aqui era o centro, 41, 38,8, 30,8 e 30,2 graus Celsius. Importante falar que todas as temperaturas são medidas em graus Celsius. E é isso, esse é o experimento, é ver como o calor da chama se conduziria pelo disco de serra circular.